Existe uma profecia que foi silenciada, uma visão tão perturbadora que foi trancada em cofres por mais de 40 anos, e ela fala sobre 2026. Fala sobre um evento que abalará os alicerces da civilização. O nome por trás dessa previsão? Jeanne Dixon, a mulher que alertou Jack Kennedy sobre o assassinato de JFK. A vidente que previu a morte de Marilyn Monroe, o assassinato de Martin Luther King, a ascensão e queda de líderes mundiais. A profetisa mais famosa da América do século XX. E em suas últimas visões, antes de morrer em 1997, ela viu algo aterrorizante. Algo que aconteceria em 2026. Algo que mudaria o mundo para sempre. Por que você nunca ouviu falar disso? Porque essa profecia específica nunca foi publicada em seus livros, nunca apareceu nas entrevistas que ela deu, foi registrada apenas em seus diários privados, que permaneceram selados por 25 anos após sua morte, conforme ela própria havia ordenado. E agora, esses diários foram abertos, e o que está escrito neles é absolutamente assombroso, é aterrorizante, é urgente, porque 2026 não está distante, está aqui, está batendo à porta, e ninguém está prestando atenção. Jeanne Dixon não era uma vidente comum. Ela não trabalhava em feiras ou tendas de cigana. Ela aconselhava presidentes. Franklin Roosevelt a consultou durante a Segunda Guerra Mundial. Richard Nixon buscou seus conselhos. Ronald Reagan e sua esposa Nancy a consideravam uma conselheira espiritual. Ela tinha acesso aos corredores do poder de uma forma que nenhum outro vidente jamais teve. E foi exatamente por isso que suas previsões mais sombrias foram suprimidas, porque eram perigosas demais, específicas demais, reais demais. Então, o que exatamente Jeanne Dixon viu para 2026? Seus diários descrevem uma série de visões que ela teve entre 1995 e 1996, pouco antes de sua morte. Ela escreveu que via o mundo parando, que via pessoas olhando para o céu em terror e espanto, que via sistemas desmoronando em questão de dias e que via tudo isso acontecendo em um ano específico, um ano que ela marcou várias vezes, sublinhado, com letras grandes, 2026. Mas não foi apenas a data que ela registrou, foi a sequência de eventos. Jeanne Dixon era meticulosa. Cada visão era datada, descrita em detalhes, acompanhada de símbolos e referências astrológicas. E para 2026, ela descreveu 3 fases, 3 ondas de transformação que varreriam o planeta. A primeira ela chamou de o despertar forçado. A segunda, de o colapso das ilusões. E a terceira, a mais enigmática, ela simplesmente chamou de a chegada. O despertar forçado. Jeanne escreveu que começaria com um evento natural de proporções sem precedentes. Não necessariamente um desastre, mas algo que forçaria a humanidade inteira a prestar atenção ao mesmo tempo. Ela viu terremotos, não um, mas vários, acontecendo em sequência rápida ao redor do mundo, como se a própria Terra estivesse acordando, se reajustando, preparando-se para algo. E ela especificou, esses terremotos não seguiriam os padrões esperados, aconteceriam em lugares onde não deveriam acontecer, em regiões consideradas estáveis, e a ciência não conseguiria explicar completamente o porquê. Você já parou para pensar no que aconteceria se regiões geologicamente estáveis de repente começassem a tremer? Se lugares como o centro da Europa ou partes da América do Norte, que nunca experimentaram terremotos significativos, de repente fossem atingidos? O pânico seria global. A sensação de que nada é seguro, de que a própria terra sob nossos pés não pode mais ser confiada, se espalharia como fogo. E Jeanne Dixon viu exatamente isso, viu o medo se alastrando, viu a primeira rachadura na ilusão de controle que a humanidade moderna tanto preza.
Mas os terremotos, segundo ela, seriam apenas o começo, apenas o sinal de abertura, porque logo depois viria a segunda fase, o colapso das ilusões. E aqui seus diários se tornam ainda mais específicos e perturbadores. Jeanne escreveu sobre máscaras caindo, sobre verdades ocultas sendo expostas à luz, sobre aqueles que pensávamos conhecer se revelando completamente diferentes. Ela estava falando de revelações, de segredos sendo expostos, de sistemas de poder sendo desmascarados. Ela escreveu: verão que foram enganados, verão que as estruturas em que confiaram eram construídas sobre mentiras, e a raiva será grande, a confusão será maior ainda. Jeanne Dixon estava descrevendo uma crise de confiança total, uma ruptura completa entre governos e populações, entre instituições e cidadãos, entre a narrativa oficial e a realidade vivida. E ela datou isso para 2026. Agora, você pode pensar, mas já vivemos em uma era de desconfiança, já questionamos as instituições. Sim, é verdade, mas Jeanne estava falando de algo em uma escala completamente diferente. Estava falando de revelações tão impactantes que forçariam até os mais céticos a reconsiderar tudo. Estava falando de documentos sendo vazados, de testemunhas vindo a público, de tecnologias sendo usadas para expor verdades que estiveram escondidas por décadas. E ela foi ainda mais específica. Em uma entrada de diário de outubro de 1996, ela escreveu: vejo papéis, muitos papéis, documentos com selos e assinaturas, sendo mostrados ao mundo através de caixas de luz. E as pessoas choram, choram de raiva, choram de tristeza, porque finalmente entendem o quanto foram manipuladas. Caixas de luz. Em 1996, Jeanne não tinha como saber sobre smartphones, sobre redes sociais, sobre como a informação seria disseminada no século XXI. Mas ela viu telas brilhantes, viu informação se espalhando instantaneamente, viu o poder das caixas de luz. Mas é a terceira fase que realmente assusta: a chegada. Jeanne foi extremamente cautelosa ao escrever sobre isso. Suas anotações se tornaram fragmentadas, quase relutantes, como se ela mesma estivesse com medo de registrar o que via. Ela escreveu: não sei se devo escrever isto, não sei se será acreditado, mas vi, tão claramente quanto vejo minha própria mão. Vi algo vindo, não de dentro, mas de fora, não da terra, mas além dela, e vi que isso mudaria tudo, absolutamente tudo. O que ela viu? Ela não especificou completamente, mas deixou pistas. Falou sobre luzes no céu que não são estrelas nem aviões. Falou sobre mensagens sendo recebidas, mas não através de palavras. Falou sobre a humanidade sendo forçada a reconhecer que não está sozinha. E escreveu que isso aconteceria quando o mundo já estivesse abalado pelas duas primeiras fases, quando a humanidade já estivesse vulnerável, confusa, buscando respostas. Alguns interpretam isso literalmente. Acreditam que Jeanne estava prevendo o contato extraterrestre, divulgação completa de programas secretos governamentais sobre OVNIs, ou até mesmo um evento de contato direto, aberto e inegável. Outros interpretam simbolicamente. Acreditam que a chegada se refere a um despertar de consciência coletivo, uma elevação espiritual, uma mudança fundamental na forma como a humanidade se percebe e percebe o universo. Seja qual for a interpretação, uma coisa é clara: Jeanne Dixon via 2026 como um divisor de águas absoluto, como o ano que separaria o antes e o depois, o ano em que a humanidade, querendo ou não, seria forçada a evoluir, a crescer, a mudar. E ela via isso acontecendo não gradualmente, mas de forma abrupta, em uma sequência de eventos concentrados, como ondas quebrando uma após a outra, sem dar tempo para recuperação entre elas. Mas por que 2026 especificamente? Jeanne era obcecada por numerologia e astrologia, e ela calculou que 2026 marcaria a completude de vários ciclos importantes. 30 anos desde 1996, o ano de sua última grande visão, 80 anos desde o fim da Segunda Guerra Mundial, marcando o fim de um ciclo geracional completo, e mais significativamente, o ano em que configurações planetárias específicas se alinhariam de uma forma que não se via há séculos. Ela escreveu:
quando Saturno entrar na casa que governa estruturas coletivas e Plutão completar sua jornada pelo signo da transformação, e ambos formarem o aspecto que dissolve o velho para dar lugar ao novo, então será o tempo, então o evento ocorrerá. E eu calculei, e recalculei, e sempre chego ao mesmo ano, 2026. Agora, você não precisa acreditar em astrologia para sentir o peso disso, porque independentemente dos mecanismos, independentemente de serem os planetas, ou ciclos históricos, ou sincronicidade pura, o padrão está aí. Múltiplos sistemas apontando para o mesmo período. E Jean Dixon não estava sozinha nessa percepção. Ela correspondia-se com outros videntes, outros estudiosos, e muitos deles também viam algo significativo em 2026. Mas aqui está o que torna tudo isso ainda mais urgente. Os sinais que Jean disse que precederiam o evento principal já estão acontecendo. Em seus diários, ela listou indicadores específicos, coisas que seriam visíveis nos anos anteriores a 2026. E quando você olha para essa lista, é impossível não sentir um arrepio. Ela escreveu: antes do grande evento, verão os oceanos mudando, comportando-se de formas estranhas, correntes alterando, temperaturas variando além do previsto. Estamos vendo isso. Os oceanos estão registrando temperaturas recordes. Correntes oceânicas milenares estão mudando de padrão. Cientistas estão perplexos com a velocidade dessas mudanças. Ela escreveu: verão pássaros caindo do céu sem explicação, animais marinhos aparecendo em praias em números alarmantes, como se a própria natureza estivesse em pânico. E isso também está acontecendo. Eventos de mortalidade em massa de animais estão aumentando em frequência, baleias encalhando, pássaros morrendo subitamente, peixes aparecendo mortos aos milhares. Ela escreveu: verão o céu mudando, não apenas o clima, mas a qualidade da luz. As pessoas comentarão que o sol parece diferente, que as cores não são as mesmas. E quantas pessoas você já ouviu dizendo exatamente isso? Quantas conversas sobre como o céu parece estranho, como o sol parece mais intenso, como algo fundamental na qualidade da luz mudou. Jean Dixon estava mapeando os sinais, estava deixando uma trilha de pistas, e essa trilha leva diretamente a 2026, está nos levando para lá agora. A cada mês que passa, mais sinais aparecem, mais indicadores se manifestam, e a sensação de que algo imenso está prestes a acontecer se torna mais forte, mais palpável, mais impossível de ignorar. Mas tem mais. Tem algo que Jean Dixon escreveu que foi completamente ignorado por décadas e que agora faz um sentido aterrorizante. Ela falou sobre uma doença que prepararia o caminho, sobre um ensaio antes da peça principal. Ela escreveu isso em 1995 e descreveu uma pandemia que varreria o mundo, que mudaria comportamentos, que prepararia psicologicamente a humanidade para o que viria depois. Ela não deu uma data específica para essa pandemia preparatória, mas disse que aconteceria anos antes do evento principal. E disse que ensinaria à humanidade algo crucial, que estamos todos conectados, que fronteiras são ilusórias, que um problema em qualquer parte do mundo rapidamente se torna um problema de todos, e que nossos sistemas são muito mais frágeis do que gostamos de admitir. Vivemos isso. Vivemos a pandemia de Covid-19 que começou em 2019, que nos forçou a lockdowns globais, que mostrou o quão rapidamente a normalidade pode colapsar, que expôs as rachaduras em nossos sistemas de saúde, em nossas cadeias de suprimentos, em nossas estruturas sociais. Foi exatamente o ensaio que Jean Dixon descreveu. E se foi o ensaio, então o que seria a apresentação principal em 2026? Jean era conhecida por sua precisão assustadora. Ela previu o assassinato de JFK com anos de antecedência. Em 1952, ela disse à revista Parade que via um presidente democrata sendo eleito em 1960 e morrendo no cargo, 10 anos antes de acontecer. Ela tentou avisar Jack Kennedy pessoalmente em 1963, dizendo-lhe para impedir o presidente de ir a Dallas, mas o aviso não foi levado a sério. Ela previu o assassinato de Robert Kennedy, previu o de Martin Luther King Jr., previu a morte de Marilyn Monroe, previu quando Índia e Paquistão se tornariam potências nucleares, previu a ascensão da China como superpotência, previu a queda do Shah do Irã. Sua taxa de acerto era tão alta que mesmo os céticos tinham dificuldade em descartá-la. E agora, essa mesma mulher, com esse mesmo histórico de precisão, deixou registrado em seus diários privados uma profecia sobre 2026.
Uma profecia tão impactante que ela própria ordenou que fosse mantida em segredo por 25 anos após sua morte. Por quê? Por que esconder algo tão importante? A resposta está em outra entrada de seu diário. Se contar muito cedo, causarei pânico sem propósito, mas se não contar, não darei a chance de preparação. Então deixo registrado para ser revelado no tempo certo, quando estiver próximo o suficiente para agir, mas não tão longe que seja esquecido. 2025, 2026. Estamos no tempo certo. Estamos próximos o suficiente para que a informação seja útil, mas não tão longe que possa ser facilmente descartada. E os sinais estão todos ao nosso redor. A Terra tremendo em lugares inesperados. Revelações sobre corrupção e manipulação saindo à luz em ritmo acelerado. Discussões sobre vida extraterrestre e fenômenos aéreos não identificados saindo da margem para o mainstream. Tudo está se alinhando exatamente como Jean Dixon viu. Mas aqui está o ponto crucial que ela enfatizou repetidamente em seus diários. O futuro não é fixo. Suas visões mostravam possibilidades, não certezas. Mostravam o que aconteceria se a humanidade continuasse no caminho atual. Mas caminhos podem mudar, escolhas podem ser diferentes, e o resultado pode ser alterado. Essa era a esperança dela. Por isso ela registrou tudo, para dar à humanidade a chance de se preparar, de fazer escolhas diferentes, de mudar o resultado. Ela escreveu: "Vejo duas possibilidades para depois do evento. Em uma, a humanidade se fragmenta ainda mais. O medo vence, o caos reina, e os anos seguintes são escuros, muito escuros. Mas na outra possibilidade, a humanidade se une. O choque leva não à divisão, mas à união. E o que emerge é algo novo, algo melhor. Uma civilização mais consciente, mais compassiva, mais conectada." Então, o evento de 2026 não é o fim, é um catalisador, é um ponto de escolha. E o que virá depois dependerá de como respondemos. Se respondemos com medo, ódio e egoísmo, então o caminho escuro se manifestará. Mas se respondemos com coragem, amor e cooperação, então o caminho luminoso se abrirá. E aqui está onde você entra. Porque essas escolhas não serão feitas apenas por líderes em capitais distantes. Serão feitas por cada indivíduo, por você, por mim, por todos nós em nossas vidas diárias. Cada ato de bondade ou crueldade, cada escolha de verdade ou mentira, cada momento de coragem ou covardia, tudo isso alimenta o campo coletivo, tudo isso influencia qual possibilidade se manifestará. Jane Dixon entendia isso profundamente. Por isso ela não via suas profecias como sentenças, mas como orientações, como mapas mostrando onde os perigos estão. E com um mapa, você pode navegar ao redor dos perigos, pode escolher rotas diferentes, pode chegar ao destino de forma mais segura. Então, o que fazer com essa informação? Primeiro, não entrar em pânico. Pânico paralisa. Pânico torna você parte do problema, não da solução. Segundo, preparar-se, não de forma paranoica, mas de forma prudente. Fortalecer suas conexões comunitárias, desenvolver resiliência, cultivar recursos internos de paz e clareza. Terceiro, e mais importante, acordar, prestar atenção, viver conscientemente, fazer escolhas alinhadas com seus valores mais elevados. Porque quando 2026 chegar, quando os eventos que Jane Dixon previu começarem a se desdobrar, você vai querer estar centrado, vai querer estar presente, vai querer ser alguém que contribui para a solução, não para o caos. E isso começa agora, começa com as escolhas que você faz hoje, com a consciência que você cultiva neste momento. Jane Dixon passou sua vida tentando ajudar as pessoas. Ela poderia ter usado seus dons para ganho pessoal, mas escolheu servir, escolheu avisar, escolheu orientar. E sua última grande visão, sua profecia sobre 2026, é o último serviço dela para a humanidade. É o último aviso, a última oportunidade de nos prepararmos antes que o imprevisível se torne inevitável. Os diários estão abertos agora, a informação está disponível, e você, ao ouvir estas palavras, se torna parte de uma cadeia de consciência. Você agora sabe, e com conhecimento vem responsabilidade. A responsabilidade de não ignorar, de não negar, de não voltar a dormir no conforto da inconsciência. 2026 está quase aqui.
Os sinais estão se acumulando, o relógio está correndo. E Jane Dixon, de onde quer que esteja agora, está esperando para ver se seu aviso será ouvido, se sua visão será levada a sério, se a humanidade terá a sabedoria de escolher o caminho luminoso quando o momento da escolha chegar. O grande evento está vindo. Jane Dixon o viu com clareza cristalina, registrou com precisão meticulosa, e agora a bola está na nossa quadra. O que fazer com essa informação? Que caminho escolher? Essas são as questões que definirão não apenas 2026, mas as décadas que virão depois. E a resposta começa com você, agora, hoje, neste exato momento. Então, escolha sabiamente, escolha conscientemente, porque Jane Dixon nos deu um mapa. Agora cabe a nós decidir que rota seguir. Se este vídeo te moveu, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também precisa conhecer essa verdade.